Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos telespectadores, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em mais um podcast Ar-Resala. E hoje temos a grande honra e satisfação em receber dois queridos convidados que vieram de longe, de Foz do Iguaçu, de Brasília, nosso querido amigo e irmão Gerard Abu Ali. Ele é diretor de Assuntos Internacionais da cidade de Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, querido. E também o nosso querido irmão e amigo internacionalista e comunicador Tiago Ávila, que toda hora está em um lugar do mundo. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Esse convite que hoje, na verdade, é o segundo ou terceiro dia, né? Após o cessar-fogo no Líbano. Graças a Deus já chegou, pelo que eu fiquei sabendo, o último voo também dos repatriados do Líbano. Então, a gente está num dia um pouco mais tranquilo, talvez, né? Da guerra. E a gente vai aproveitar e falar um pouco sobre essa situação, né, em todo o Oriente Médio, começando na Palestina, que é a nossa principal causa e a causa de toda a nação islâmica e árabe, e que acabou se estendendo também para o Líbano. Tá? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Obrigado. Vamos começar por quem? Vocês querem fazer uma... Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, eu tenho uma pergunta para você, Thiago. Tá todo mundo saindo do Líbano. Como é que você foi? Você decidiu ir para lá? Todo mundo fala, mas o pessoal tá voltando de lá, estão saindo de lá. Você foi lá fazer o quê? Primeiro, eu queria agradecer, Nassi, pelo convite, agradecer a Ressala, toda a comunidade que foi sendo criada em torno desse veículo de comunicação, né, que é muito importante. Queria agradecer também, irmão de Rá, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Essa missão de ir ao Líbano tinha a ver, Nasser, com a ideia de que as pessoas, embora a comunidade árabe no Brasil seja imensa e que a gente tenha no Brasil mais brasileiros libaneses do que no próprio Líbano, inclusive, infelizmente as pessoas estavam falando muito pouco das violações que Israel estava cometendo contra o povo libanês. E isso é reflexo de mais de 419 dias agora de agressão contra Gaza, e que no dia seguinte já também se transformou em agressão contra o próprio Líbano também, mas tem a ver com uma questão dos grandes veículos de comunicação, que não trazem a verdade sobre o que está acontecendo. Então, eu recebi o convite das pessoas falando, poxa, você tem que vir mostrar o que está acontecendo. E eu aceitei esse convite. Eu falei, poxa, o que eu puder fazer para colaborar com essa luta, essa resistência tão importante, que está ligada não só ao destino do povo libanês, mas do povo palestino, do povo iemenita, do povo sírio, do povo iraquiano, do povo iraniano e de todos os povos do mundo, né? Aí, quando eu recebi esse convite, eu aceitei na mesma hora. Eu falei, vai ser um prazer. O que eu puder fazer para ser útil para essa causa. E as pessoas falaram, olha, tá tendo bombardeio todo dia aqui. Eu falei, tudo bem, tem pessoas aí, não é? Se tem outras pessoas, por que que eu não posso estar sob o mesmo risco que essas pessoas, né? Eu não sou mais especial que ninguém, eu só queria estar Pois sendo é útil. isso que eu ia falar. As pessoas falam, a minha vida não vale mais do que a vida deles. Esse sentimento humano Exato. é uma coisa que poucos sentem, né? Agora, a sua família, você tem uma filhinha linda que eu Sim. vejo, acompanho, né? Vai fazer 11 meses. Graças a Deus, que Deus dê muitos anos de vida para ela. O que que é a sua esposa? A sua filha não sabe ainda, né? Mas o que Sim. que é a sua família, a sua esposa, seus amigos? Ao longo, esse ano foi um ano muito duro para todo mundo que é solidário à causa Pois é, palestina e que busca enfrentar os males que o imperialismo causa no mundo, né? sim. Então, esse ano eu me coloquei totalmente a serviço disso. Então, eu fui a 14 países, né? Estive em mais de 40 cidades também, sempre tentando levar essa mensagem adiante. E a minha família sempre apoiou muito, assim, a Lara sempre esteve junto comigo na construção da solidariedade à causa palestina também. Então, tanto Lara quanto todos os nossos amigos, todos os nossos grupos de apoio militantes, sempre apoiaram tudo o que eu faço, assim, inclusive as decisões sobre quais são as ações que eu devo fazer ou não devo fazer, a gente sempre tomou coletivamente. Então, Perfeito. foi um processo de bastante apoio e a gente sabe que dá muita saudade, né? Era muito duro Pois estar lá é. sobre os bombardeios, sobre os drones de Israel, sobre as nossas cabeças e falando com a minha filha pelo telefone, pelo vídeo, né? Meu Com a minha Deus. esposa, mas
mas a gente sabe a importância do que a gente está fazendo, né? Então, Pois é. eu sempre penso exatamente aquilo que você falou, assim, de que a Teresa, bebezinha, ela parece muito com aquelas crianças que estão sendo bombardeadas em Gaza e no Líbano e em todos os demais lugares da região, assim. Então, é muito duro ver que, para minha família, a gente consegue viver num ambiente perfeito, sinceramente, assim. A minha casa é um lugar de cura, de alegria, de paz. E o meu sonho é que a gente consiga replicar isso para toda a humanidade, né? E Especialmente as para o, crianças têm direito de viver assim. especialmente para o povo palestino. Este povo Exatamente. grandioso que mostra resistência há mais de 76 anos. É impressionante como esse povo deu uma lição para o mundo inteiro de como deve resistir, não pode se entregar. E hoje nós Exato. estamos celebrando o Dia Internacional, né, irmão? O Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. Como é que você vê a importância? Qual que é a conexão entre as duas causas, Palestina, Líbano? A gente sabe que, assim, aquele povo lá tá todo mundo junto, né? As pessoas aqui falam, né? São dois países diferentes, são duas pátrias, dois países diferentes. Mas qual que é o vínculo entre essas duas causas? Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, Nasser, agradecer pelo convite de fazer parte desse podcast a Risala. Sim. E, Thiago, muito obrigado de coração como palestino por toda a solidariedade. E isso é muito importante. Eu ouvi da boca do prefeito de Betúnia, na Palestina, que 1 minuto de um ativista vivenciar o que acontece na Palestina e reportar isso para o mundo, o que vale é horas e horas de um palestino estar falando. Então, o seu trabalho, o trabalho que as pessoas vão a campo ver a realidade, isso é muito importante para a causa palestina, porque ela é uma causa da humanidade, não só dos palestinos. Qual a relação disso? Eu posso, assim, começar falando que esse mês de novembro é um mês muito emblemático para a história palestina. Você tem 3 datas muito importantes. 17 de novembro de 1917 foi a Declaração de Balfour, onde que torna o sionismo um projeto colonial. Então, acho que é aqui, nesse ponto, que começa Problema. tornar o projeto sionista, o projeto que hoje a gente vê na prática, e também tem a data de 15 de novembro de 88, onde torna o Estado da Palestina, que se cria o Estado da Palestina, e 29 de novembro, que é a data mais importante, ou mais famosa, vamos dizer, mais conhecida nesse mês de novembro de 1947, onde é o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Na verdade, o povo palestino, o povo libanês, o povo sírio, o povo da Grande Levante, que a gente chama em árabe Bilad Sham, Sim. é um povo só. Então não tem diferença, é um povo só, ele circula. Eu, assim, lembro de uma história que o meu pai, ouvi dizer, que eu conheço pouco meu pai, ele faleceu, era muito jovem, que ele saía com os carneiros de Hebron para pastar na Jordânia e chegava até a fronteira da Síria, levava 1 mês e meio, 2, para pastar em períodos de primavera e voltava depois de 3 meses para Hebron. Então isso mostra, isso eu estou falando em 1945. Mostra como é uma região única. Sim, assim, pegando esse gancho, eu tenho amigos que a gente inclusive entrevistou aqui, libaneses que tiveram no Líbano, né, moraram, né, nasceram. Eles falavam para mim que os meus avós, eles iam para Jerusalém, os avós deles faziam esse processo, faziam comércio, trabalhavam e voltavam uma temporada. Não existia esse negócio de Foi um fronteiras. desenho colonial, né? É um desenho colonial. Sim, isso mesmo. A gente percebe o quanto, na verdade, a gente percebe que esse Estado, né, esse falso Estado, ele foi criado, é, na verdade, é uma forma de colonização sem estar presente pessoalmente lá, né? Quando a Inglaterra decide, França e Inglaterra, sair daquela região, a colonização francesa e da E- Inglaterra, eles deixam posso dizer, um câncer na nossa região árabe, nossa região muçulmana, deixa um câncer, embora a maioria é muçulmana e tem cristão que
nunca tiveram divergência ali, inclusive na época do profeta, temos passagens que o profeta Muhammad se protegeu com os cristãos em Medina, temos passagens na história da época do profeta que os judeus existiam em Meca, existe a cidade de Khaybar. Sim, Então, sim. assim, a relação cristianismo, islamismo e judaísmo é uma questão muito tranquila naquela região. Sim, O sim, problema sim. está com o projeto sionista. Exatamente. Esse é o Inclusive, ponto. irmão, confirmando o que você disse, na Palestina mesmo. Na Palestina, você pode confirmar, viviam judeus, cristãos e muçulmanos de uma forma harmônica, sem nenhum problema, sem guerras, né? Isso está registrado em vários depoimentos, né? Exato. Não tinha essa briga, vários relatos por causa disso que hoje existe esse levante da comunidade judaica no mundo inteiro, recusando e negando que esse Estado representa eles. Realmente, o Estado de Israel não representa o judaísmo, representa um projeto, né? Sionismo. O sionismo, Exatamente. que está lá para engolir, né? Toda aquela riqueza, engolir as terras. É um lugar maravilhoso. Nossa, eu fui para o sul do Líbano. Você não conseguiu ir para o sul do Líbano. Cheguei em algumas regiões ali do sul do Líbano também, até o Vale do Bekaa, pelo A menos. minha tia, ela morava numa cidade chamada Meisil Jabal. Ela fica na fronteira com o Líbano, desculpa, Com com a Palestina Palestina. ocupada. Sim. E o caminho que eu fiz para lá, nossa, é maravilhoso. É uma terra tão abençoada, tão linda. Inclusive, essas cenas que a gente vê são as mesmas que a gente vê na Palestina, aquelas serras lindas, bonitas, ricas, com oliveiras, com água, sabe, não é à toa, né, que Sim. essa terra foi escolhida, né? Agora me diga um pouco, irmão, como é que foi a experiência de passar alguns dias na guerra? O que você sentiu? Nossa, é uma sensação que eu já estive em vários lugares de conflito, de crise humanitária, assim, só que o grau de violência que a entidade sionista conseguiu institucionalizar para aquela região ali é algo novo, assim, que sinceramente eu nunca tinha experimentado. Você tá o dia inteiro na cidade sob a vigilância dos drones. Então é um zumbido que até isso tem, é parte da guerra psicológica que eles fazem, né, para que a pessoa fique completamente desestabilizada. Você está o tempo todo com um zumbido muito alto na sua cabeça, vendo drones ali que você não sabe se eles estão equipados com armamentos ou não, se eles são. Porque, inclusive, parte desse processo dos drones, além da hipervigilância, tem todo o processo de drones para execução de pessoas, né? Tem drones, inclusive, tão cruéis que são programados para imitar gritos de socorro de crianças, para atrair pessoas e depois executar as pessoas. Meu Então, é Deus. um nível de crueldade tão grande, assim. A gente tá sobre aqueles drones, é você não saber a hora nenhuma se não vai vir um ataque na sua cabeça. Só que, além disso, tem os caças e tem os mísseis, né? Então, era um processo muito difícil. A gente tá em locais que o exército de Israel dizia que o exército mais moral do mundo, ele avisa alguns lugares que vai bombardear. Sei. E de fato, o porta-voz da força de ocupação soltava no Twitter alguns mapas da cidade e bombardeava aqueles lugares mesmo, dando 10, 15 minutos às vezes de aviso para as pessoas saírem, só que bombardeava vários outros lugares, assim. Claro. E só você avisar não quer dizer que não deixe de ser um crime de guerra, não deixe de ser uma violação, você bombardear um bairro residencial, dando 10 minutos para uma família descer com tudo que ela vai ter pro resto da vida, todo o resto ela vai perder. Então, era muito triste chegar nos bairros, por exemplo, no sul do Líbano, em Darre, no sul de Beirute, que as pessoas chamam de subúrbios. Sim. Ali era a zona mais atingida, assim. Então, até o cheiro dos explosivos, aquele material químico altamente tóxico que Eu ouvi fica dizer depois isso, e que gera muitas que consequências para as as bombas, pessoas. quando explodem, elas soltam um gás, né? Para Sim, que as pessoas curiosas que vão para lá para se aglomerar, jornalistas, né, sim, já sejam afetados também, ou seja, sim. consequência, né? Segundo É. ataque. Aquilo ali gera um processo respiratório muito ruim, assim, sabe? E isso quando são as bombas que eles jogam diretamente sobre os prédios, mas eles também usam bombas de fósforo branco, que são bombas incendiárias, que se entra em contato com o seu sistema respiratório, gera falência dos órgãos. Que é É proibido, proibido, é sem dúvida proibido, nenhuma. é proibido. Além das armas proibidas historicamente, que são as bombas de fósforo branco, as bombas de fragmentação, eles utilizam novas armas experimentais, como esses drones, né, que atraem com grito de criança, drones que disparam contra pessoas.
bombas que soltam pequenos projéteis em formato de cubo que são feitos para perfurar órgãos vitais das pessoas sem a pessoa sequer conseguir entender, sem que sequer conseguir ver muito desses ferimentos, sabe? Então, é um nível de crueldade tão grande. Aí, quando eu estive em Darra, bombardeada, fui nos campos de refugiados também, onde palestinos vivem lá desde a Nakba. E vivem, infelizmente, com poucos direitos também. Isso é algo que precisa ser tratado também em relação ao povo palestino. Não é como se o povo palestino na diáspora tivesse usufruto dos seus plenos direitos nos países que estão, né? Eles ainda são considerados como pessoas que estão ali de passagem, né? Infelizmente. E além disso, estive nos abrigos da ONU, estive nos abrigos também que as organizações políticas libanesas tentam estabelecer para sua própria população. Enfim, tentei estar nas comunidades conversando com as pessoas e era muito duro conversar com as pessoas que perderam tudo. Muitos perderam parentes, muitos perderam animais, porque a pessoa precisa descer em 10 minutos e não sabe se vai ter os 10 minutos na verdade, né? E desce com o que tem, assim, e de repente vê que esqueceu alguma coisa muito importante. Ou então que tinha uma família brasileira que eu encontrei no abrigo que estava devastada, porque nessa correria tão grande o gato ficou para trás, o gatinho da família. E aí não se perdoavam por isso, assim, sabe? E outros estavam em prédios que não tinha alerta de bombardeio lá, e que mesmo assim foram bombardeados, foram salvos, resgatados dos escombros. Então, é um processo de devastação tão grande. Agora, uma coisa que eu vi que me chocou muito, que eu não imaginava que eu ia ver, é que quando eu chegava nos abrigos e conversava com as pessoas, e os abrigos, de fato, eram abrigos precarizados, porque mais de 1 milhão de pessoas deslocadas no Líbano Sim, naquele 1 milhão e momento, né? 200 mil. Sim. Exato. Então tava uma situação, Beirute estava numa situação difícil ali naquele Caótica. momento. Diz que tinha pessoas até dormindo na praia, Nas ruas, tendas na né? rua, É, né? e um momento que está começando o inverno, então de repente vinham chuvas torrenciais, Meu assim, Deus então do muito céu. difícil, Nasser. Só que aí eu conversava com as pessoas que estavam nos abrigos e falava, como que tá a situação de vocês aqui? E eles falavam, eu ouvi isso de algumas pessoas, então não foi uma mera opinião individual, assim, as pessoas falavam, olha, a situação aqui de fato é desconfortável, mas nada é mais importante do que a gente prestar o suporte a todos os nossos irmãos que estão no sul derrotando a invasão sionista. Então, todas as vezes que alguém que está no sul pergunta como que vocês estão nos abrigos, eles falam, não se preocupem com a gente, vençam o nosso inimigo que quer nos causar tanto mal. Perfeito. Isso eu fiquei muito impressionado, acho. Nossa, cara, a Perfeito. coragem do povo São libanês é coisas, impressionante. irmão, são coisas que a pessoa só consegue ver quando está lá, porque a imprensa internacional não tem interesse em transmitir esses detalhes. Exato. Se fosse, às vezes, em algum país aí, não vou citar nomes, né? Mas dependendo do lugar que eles tivessem interesse, eles vão focar, vão fazer, vão mandar equipes, vão investir, fazer documentários, escolher esses depoimentos, né? Para dar uma certa legitimidade. No entanto, nesse caso, a pessoa tem que ir lá fazer o serviço completo, né? Gravar, ouvir, divulgar, cada um fazendo a sua parte. E aqui o nosso querido irmão Jihad, ele teve um papel fundamental na repatriação, né, querido? Você foi o chefe do comitê de repatriação Em Foz do Iguaçu. em Foz do Iguaçu, perfeito. Tá. Conta um pouquinho pra gente Vamos. como é que foi esse desafio, como é que Vamos foi lá. esse... Posso começar falando que eu sou privilegiado Que em legal. fazer parte dessa história. O Brasil é o único país do mundo a fazer o que fez, de receber seus compatriotas e repatriados. Não tem registro de outro país fazendo isso gratuitamente, buscar todas as pessoas que querem voltar para o seu país. Estados Unidos e Canadá cobram um valor, e esse valor é parcelado para a pessoa no número de CPF dela do país. Meu Deus, não sabia desse detalhe. E outros países estão ajudando a deslocar até a Turquia, por exemplo. O único país do mundo a fazer isso é o Brasil. E isso é uma política de Estado brasileiro, porque já aconteceu em 2006, eu lembro que aconteceu em 91, quando eu estava na Jordânia, entre aquele momento do Iraque e do Kuwait, aconteceu com os palestinos de Gaza, aconteceu com os brasileiros em Israel, aconteceu com os brasileiros na Cisjordânia, há um ano 418 dias atrás. E antes de ontem, fecha 55 dias dessa operação Raízes do Cedro do governo brasileiro. Aproveitando uma grande saudação para o governo federal, para o presidente Lula,
por ter acompanhado esta operação de perto. Certo, Perfeito. querido? A operação ela é de vários órgãos federais, desde a Polícia Federal, a Receita, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável pelo recebimento no Brasil, e o Itamaraty, que é a principal figura e quem faz a gestão de todo esse processo no Líbano, da escolha das pessoas, quem analisa toda essa documentação e faz toda essa triagem. Foram 2.663 pessoas. Por que Foz do Iguaçu está envolvida diretamente? Porque 25% dessas 2.663 pessoas, que dá 653, foram para Foz do Iguaçu. Então, no primeiro momento, dia 4 de outubro, antes do primeiro voo, que chegou dia 6 de outubro, o governo federal visitou a cidade de Foz, acionou a prefeitura, acionou o governo do estado, acreditando que 70% dessa população ia para Foz do Iria Iguaçu. para Foz, sim. E nos deixou em alerta, e essa alerta nos fez trabalhar rapidamente e se organizar. Se preparando para receber 70%. 70%, que Sim. na prática, alguns voos passou a ser 30%, outros 22%, mas dando uma média de 25%. Foz do Iguaçu é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem uma comunidade libanesa, é a segunda maior comunidade libanesa do Brasil. Sim. Então a gente conseguiu rapidamente se organizar e criamos um comitê que foi publicado por decreto. O primeiro voo chegou dia 6 no Brasil, chegou em Foz do Iguaçu 62 pessoas dia 7 de outubro. Dia 9 de outubro a gente estava em reuniões com o governo do estado para receber a ajuda do governo do estado do Paraná. Dia 10 publicamos um decreto de criação de um comitê com o nome Comitê Especial de Recepção aos Repatriados Imigrantes do Líbano. Perfeito. Esse comitê tem como a coordenação a esposa do prefeito. Perfeito. Isso é uma sinalização como o prefeito da cidade de Foz estava está à envolvido frente de uma 100% nisso. Sim. Ela é a secretária de Direitos Humanos Perfeito. da cidade, que é a única secretaria de Direitos Humanos do estado do Paraná. E eu assumi o papel de vice-coordenação por fazer essa interlocução com a comunidade árabe, com as instituições locais, como o Centro Cultural Beneficente Islâmico, que é a Mesquita Omar ibn Khattab, Sociedade Beneficente Islâmica de Foz, que é a Hosseiniye, e o Lar Druso, essas três principais instituições. Então passamos a articular, acionamos a Caritas, tem um papel muito importante em Foz do Iguaçu nessa ação, porque ela tem um abrigo. Hoje temos 18 pessoas, 5 famílias nesse abrigo da Caritas em Foz do Iguaçu. Por que escolhemos esse abrigo? Porque ele é um abrigo praticamente dentro de um bairro árabe. Sim. Então isso facilitou a inclusão o envolvimento, exatamente. E o envolvimento da comunidade árabe para estar dando essa assistência. É isso, eu queria assim, acrescentar a importância de não deixar as coisas apenas carregadas sobre o governo federal, porque essas pessoas, afinal de contas, vindo para o Brasil, elas precisam ser incluídas, tem que ter uma política de inclusão dentro da sociedade. E aí vem a importância da participação das entidades civis, que são as mesquitas, os lares, as entidades beneficentes, né? Aqui em São Paulo também nós tivemos a Mesquita do Brás envolvida, o pessoal da FAMBRAS também envolvido, todos, uma saudação para todos, né? Todas as entidades que estavam envolvidas nessa operação, que realmente fez um trabalho humanitário. Imagina uma pessoa que perde tudo, perde casa, perde emprego, perde assim, negócio, além de perder pessoas, que é a maior dor, né? Como é que é essa pessoa emocionalmente? O que você viu lá, irmão? A sua curta viagem. Você ficou quantos dias lá? Eu fiquei 6 dias apenas no Líbano, né? Foi até bom, foi até um momento, mas foi rápido. Foi né? rápido, foi rápido dessa vez. Mas uma coisa que eu vi era que a comunidade brasileira lá, ela era muito grata ao governo, assim, porque, e de fato, quando a gente comparava com outros países, é o que o Gerardo falou, assim, nenhum país tem uma política nem de repatriação, e mesmo para além da logística, né? Como você falou, não é só pagar a passagem, né? Fazer esse trânsito sem que a pessoa precise gastar, porque tem gente que perdeu tudo lá, simplesmente, né? Já tinha um problema. O Líbano vem de processos históricos ali desde 2019, de dificuldades ali bancárias, inclusive financeiras, econômicas. Então,
tem gente que já vinha passando dificuldade tinha muito tempo. E agora, quando perde suas casas, quando seus prédios são bombardeados, piora tudo ainda mais. Mas as pessoas falavam que o nível de sensibilidade da missão brasileira lá também, e que eu tenho certeza que aqui também ainda é replicado, era de que quando as pessoas chegavam nos aviões, tinham psicólogos, as pessoas conseguiam levar seus animais. Então era tratado de uma forma extremamente humanizada, assim. Enquanto a gente via pessoas de outros países que falavam exatamente o que você falou. Falava, olha, o meu governo me ofereceu se eu não queria pegar uma passagem para o Chipre. E do Chipre eu tinha que me virar. Não tinha nenhuma outra opção, assim, sabe? Então, isso me impressionou muito, assim, não só pela abrangência, de fato, se eu não me engano, foram 12 ou 13 voos de repatriação. 13 voos. Pois é. E além disso, mais pela humanidade, assim, nesse processo. Porque, de fato, as pessoas estão vivendo um outro patamar. Muita gente lembrou muito, trouxe as memórias dolorosas de 2006 também, quando Israel também agrediu o Líbano ali, naquele momento, por 33 dias, e que causou uma destruição imensa naquele momento. E só, o benefício é que, assim, o povo libanês, em imensa solidariedade ao povo palestino também, ele mais uma vez infligiu uma derrota ao exército sionista, né? Então, a gente via as pessoas passando por essa situação de violação e, ao mesmo tempo, no dia seguinte, quando tem o cessar-fogo, as pessoas estão orgulhosas de serem libanesas, orgulhosas da missão que elas cumpriram em relação a deter um exército totalmente destrutivo, que quer fazer mal a todos os povos daquela região, e que isso, no fim das contas, vale a pena. Assim, o Brasil teve um papel humanitário fundamental, e o povo libanês tem um papel para a história muito grande, né? 2000, 2006, 2024, por 3 vezes, pelo menos, o povo libanês deteve os planos expansionistas Pois do é, regime sionista. irmão, você sabe que você pode confirmar isso, você esteve lá, você acabou de trazer um pequeno exemplo, né, que a resistência do povo libanês, ela não é simplesmente pessoas, é uma ideologia, é um povo inteiro que está resistindo, da mesma forma que é o povo palestino. Essa briga, ela não é uma briga contra pessoas, mas sim contra um povo. Não é à toa que o Estado sionista faz questão de bombardear prédios, civis, infraestrutura. Por quê? Porque sabe que atingir esses pontos pode atingir ou diminuir um pouco o apoio popular para a resistência. Os bancos recentes no Líbano, um Pois absurdo. é isso. Bombardear O um que banco, tem a ver o alegando que banco? o banco financia. O hospital, lembra da história do hospital, que era um bunker? É. Você chegou a visitar esse hospital, irmão, ou não? Não cheguei. Tem alguns lugares. Mas teve alguns jornalistas, né? Eu acho que sim, até e brasileiros. constataram que não tinha, obviamente, não tinha nada lá, né? Sim, A verdade é que o exército de Israel empreendeu uma guerra contra a população civil no é Líbano. isso. A verdade é essa, assim, os bairros eram civis, os vilarejos no sul destruídos, alguns totalmente Da destruídos. mesma forma que ele repete esse mesmo modelo em Gaza. Exato. A A receita punição basicamente é a coletiva. mesma. Exato. Punição coletiva. Só que no Líbano percebem que o aeroporto não foi bombardeado. Pois é. Isso é uma estratégia de limpeza étnica, Sim. de permitir as pessoas sair. Sim. Não é o pessoal que está vindo para o Brasil, todas as pessoas estão indo para o mundo inteiro. Então, assim, existe uma estratégia de deixar o aeroporto aberto para expulsar as pessoas do sul, provavelmente para uma tentativa de avanço. Sim. Mas a população tem consciência e acredito que isso não vai E passar, assim, né? você sabe que os próprios libaneses, que a gente fala, a gente tem contato com eles, né? Todo mundo fala que a nossa situação é melhor ainda do que a situação do povo de Gaza. Todo mundo fala isso. Ainda não, eles, quando a gente falava, né, quando a gente tentava consolar, tal, eles falavam: não, para mim tudo bem, a minha casa se foi. Deus ajude o povo de Gaza. Deus ajude, que está sob cerco há mais de quantos anos? 2 décadas? Desde Cerco 2007. total, cerco total, quase 2 décadas, sem alimentação. Sabe, não tem saída, pelo menos no Líbano. Você tem ali a fronteira com a Síria, você tem o aeroporto, você tem os portos, certo? Você tem acesso dos jornalistas. E a questão dos jornalistas é um outro problema. Sim. Essa guerra diz que foi a guerra que mais foram atingidos jornalistas em toda a história, mais do que a Segunda Guerra Mundial. Por que vocês acham isso? Começando pelo Tiago. Infelizmente, Nasser, quando a gente vê o projeto destrutivo do sionismo, ele envolve algumas técnicas para efeito de curto prazo, imediata. Então, por exemplo, quando ele fazia
vários tipos de ataques cibernéticos para que a internet não funcionasse, mas tem algumas apostas que são de longo prazo. Então, o sionismo sabe o impacto que tem ao assassinar jornalistas de forma sistemática, como faz. Sabe o impacto que escancara para o mundo inteiro que é uma falsa democracia, que na verdade é uma terrível ditadura do Estado de Israel, ao perseguir, por exemplo, veículos de comunicação como a Al Jazeera, né, e banir do seu país. E agora, inclusive, está criando formas de boicote, formas de atacar os seus próprios jornais, como Haaretz também. Eles sabem que tem um Inclusive efeito foi intimado o diretor do Haaretz por causa de uma declaração, eu acho que na Exato, Europa. exato. Porque ele solidarizou com o povo palestino, né? Simplesmente falou a verdade. Exato. Então o Estado de Israel sabe que isso vai gerar uma consequência muito dura, mas ele aposta que a sua máquina de lobby, de propaganda de guerra, vai conseguir reverter isso na opinião pública em algum momento, e depois que reverter, aquele jornal já não funciona mais lá, ou aqueles jornalistas já foram assassinados, não conseguem mais cobrir. Então isso é parte de um plano de médio e longo prazo de que não tenha jornalistas cobrindo a limpeza étnica e o genocídio em Gaza. Ou pelo menos faça com que eles não pensem duas vezes em ir para lá. Exatamente, exatamente. Então é terrível, né? É uma violação, assim, que, sinceramente, isso nunca foi visto na história da humanidade. A proporção de assassinatos de jornalistas, a proporção de assassinatos de trabalhadores da saúde, a proporção de assassinatos de trabalhadores da defesa civil, e mais ainda, a proporção de assassinatos de mulheres e crianças. O Ali Rabah faz um cálculo que, proporcionalmente, em relação à duração e à população envolvida, se matou pelo menos 6 vezes mais, uma proporção 6 vezes maior do que a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é algo que é um morticínio de crianças Esses nunca números indicam uma política. Eles não indicam apenas números, falam que X pessoas foram mortas, X mulheres, crianças. Indicam uma certa política, Exato. que é a limpeza étnica, que é eliminar esse povo, empurrar esse povo. É impressionante como o povo de Gaza resiste. É uma grande saudação. A gente fica emocionado, irmão. A gente tem orgulho, na verdade, por esse povo ter essa sensação de não sair. Em vários momentos eles têm a oportunidade de sair ou ir para um certo ponto, mas eles não saem, eles preferem morrer ali. E é uma coisa muito triste. Esses dias eu ouvi um evento num sindicato, a Shahed, né? Eu acho que uma das jornalistas, né, que trabalhou em Gaza, ela esteve lá e ela falou uma coisa que me deixou emocionado. Eu vi a carne do meu povo, eu vi o sangue do meu povo. Sabe, isso toca muito a gente, né? A gente que tem criança, a gente que cada vez que eu pego meu filho para abraçar, para beijar, eu juro, lembro uma criança palestina que perdeu a mãe, ou um pai que acabou de perder o seu filho. Isso é uma coisa muito dolorosa, né? No entanto, é o preço que se paga para ter a liberdade e a soberania, né? Nossa, 2019, 4 jornalistas de Foz do Iguaçu foram à Palestina, fizeram um documentário. Depois eu te passo o link para você dar publicidade. Chama Palestina, Fragmentos de uma História. E ouviram um depoimento, registraram vários depoimentos, e uma das pessoas fez um depoimento falando que não há na história da humanidade uma injustiça que durou mais de 100 anos. E o povo palestino é um povo esperançoso, porque já se passou 76 anos e falta apenas 24. Temos mais esperança e tenha certeza que a justiça vencerá. Não existe registro. É uma promessa divina. Não existe registro na humanidade de injustiça que se passou mais de 100 anos. Mas isso eu sempre falo, irmão. Você como palestino, eu como iraniano, também tenho uma origem iraquiana, né? Eu faço uma pergunta para vocês palestinos, também para a comunidade libanesa. Como é que a gente consegue conviver com um país, com um estado, com um sistema que ao longo de 76 anos travou guerras de uma forma contínua com esse povo? É um câncer na nossa região. Não tem como. E que está sendo alimentado pelo imperialismo. Ela não dá... Com alguns países, com apoio de alguns países árabes. O próprio Israel não dá motivos para
existir uma convivência pacífica. Ela mesmo começa, como se diz, Provoca. provoca. Sim. É isso. Eu gostaria, para finalizar, explicar um pouquinho do segundo passo. Depois de Foz do Iguaçu, dia 17 de outubro, a gente foi convidado pelo governo federal por a cidade de Foz do Iguaçu receber 25%. Então a gente foi a campo aqui em São Paulo, passamos a receber o 7º voo em diante, com o objetivo de entender melhor o fluxo. E explicando um pouquinho para os telespectadores como que é esse fluxo, chegando na base militar, o voo aproximadamente chega entre 3 e 4 horas da manhã. No primeiro momento eles têm contato com a Polícia Federal para fazer a parte migratória. Tem quantas pessoas, desculpa, só para pegar quantos órgãos, quantas pessoas envolvidas mais ou menos dessa Eu acho que no mínimo 80, 100 pessoas. Meu Deus. Para cada voo que chega. Para cada voo que chega. Para cada voo que chega. Então eles chegam, primeiro contato, claro, se tiver alguém com uma situação de saúde, como o Thiago falou, que tem toda uma equipe de saúde, psicólogos dentro do avião, já lá no Líbano, fazendo essa... E se tiver alguma necessidade, tem ambulância na porta do avião aguardando. Chegando, primeiro contato é a Polícia Federal, depois disso tem uma parceria da OIM junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que faz todo um cadastro social para entender o perfil e a vulnerabilidade e aonde que essas famílias vão. Claro que 70% já tem vínculo com a cidade, já são liberados ali mesmo na base. E dentro dessa base tem aproximadamente 20 servidores da Força SUS, entre psicólogos, médicos, enfermeiros, que fica fazendo todo o acolhimento nessas próximas 2 horas que eles estão ali se organizando para sair. E foi estabelecido 3 fluxos. Um fluxo quem vai para o aeroporto de Guarulhos, a própria aeronáutica tem vans que faz o deslocamento do lado da base militar, que fica no portão 3, dentro do aeroporto de Guarulhos, que é do outro lado do aeroporto, para o aeroporto doméstico. E o segundo fluxo, quem vai ficar por ali, chegou algum familiar no portão, os familiares podem ter acesso à base, faz um cadastro no portão e recebe os familiares numa zona que foi estabelecida. Imagina um aeroporto dentro de um hangar. Então você tem todos os fluxos de um aeroporto. Exatamente. Você tem banheiro, você tem a parte da Polícia Federal, da Receita Federal, você tem raio-x, você tem acolhimento dentro de um hangar. Eu estive lá, no primeiro voo que chegou, eu tive o prazer de tá lá junto com a equipe, né, para ajudar na parte da tradução, enfim, era o primeiro voo, tal. Eu consegui ver, né, a dificuldade. Não é assim simplesmente chegar um voo, não, você tem que fazer todo o protocolo, um fluxo. fluxo, E é importante destacar os voluntários tradutores. Eu quero destacar também uma instituição aqui em São Paulo que, assim, na minha avaliação, é a que mais trabalhou. A gente fala em árabe, lillah. Tipo, trabalhou sem recompensa nenhuma, trabalhou por trabalhar mesmo pelos repatriados, que é a Arbib, que é a mesquita do Braz, mesquita do profeta Muhammad, na figura do Muhammad Jibai, do Ghalib, né? O Hassan Gharib, os irmãos ali, e assim, incansavelmente, todos os voos de manhã, 4 horas estão ali com toda uma equipe trazendo lanches, auxiliando. E lá no hotel, que é o terceiro fluxo, de cada voo de 220 pessoas, em média de 80 vai para o hotel, que do hotel eles ficam 1 dia e meio, no hotel de trânsito que fica em Guarulhos. Desse hotel eles se deslocam para Foz, para outros lugares, para Curitiba, e no voo passado tivemos uma família para Belém e uma família para Campo do Jordão. Então, ali é um ponto que as organizações, as instituições árabes também ajudando em levar, por exemplo, algo muito simples. Criamos uma sala de oração. Fui lá na mesquita, busquei todos os elementos necessários para uma sala de oração. Plantamos dentro do hotel uma sala de oração com os elementos muçulmanos, tapete, o torbe e todos os detalhes. Por exemplo, roupa, como você estava falando, as pessoas saem do Líbano, ela não está saindo da casa dela, as pessoas não têm noção. A pessoa sai, ela já está
ali na rua, vivendo, ou numa escola, recebe uma mensagem do governo brasileiro que ela tem 24 horas para comparecer no Lá no aeroporto. aeroporto, sim. Ela leva 5 horas para se deslocar, porque os drones monitorando qualquer carro se movimentando, e ainda ela fica mais 10 horas no aeroporto até completar todo o grupo que chega, e pega um voo de 15 horas e chega no Brasil, e daí cai a ficha. O que Sim. eu estou fazendo aqui no Brasil? Então Pois é. precisa. E o governo brasileiro, assim, muito comprometido, não é? Chegou no aeroporto e acabou a missão. Sim. Não, monitorando todas as pessoas, dando feedback, ligando para o É o serviço completo que a gente serviço fala. muito mais que Tem uma completo. passagem do nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele diz o seguinte: Rahimallahu mri'in amala amalan fa'atqanah. Que Deus abençoe a pessoa que quando faz um serviço, faz Faça- bem feito. Faça com perfeição. Exatamente. Então, é isso que o governo federal, graças a Deus, fez, com a ajuda de todos vocês, voluntários, instituições civis. Inclusive, esses dias eu vi que estava fazendo um curso, né, de português ali na Sociedade de Foz do Iguaçu, Isso, né? tá. Porque parece que depois da chegada também tem outras dificuldades, né? Sim, são 4 eixos de atuação em Foz do Iguaçu, esse comitê tem: educação, saúde, documentação pessoal e a parte de assistência social. Na parte de educação, tem essa iniciativa da Sociedade Beneficente Islâmica, e já estabelecemos o protocolo de 2025 para essas crianças, porque o ano está terminando. Na parte de saúde, temos alguns postos de saúde já referência, com funcionários, com médicos que falam árabe, escalado pela prefeitura. Na parte de documentação, temos a Casa do Migrante, que é uma parceria da Caritas, que Exatamente. hoje está... Inclusive, eu vi que parece que abriu inscrições de de voluntários, sim. não foi? A gente abriu inscrição de voluntários, tivemos 56 voluntários, Perfeito. escalamos eles nesses equipamentos para ajudar na tradução. Perfeito. Tudo isso é coordenado pela minha equipe em Perfeito. Foz do Iguaçu. São Perfeito. 55 dias de muito trabalho. E agora, recente também, vamos ter aluguel social. Claro que não vai ser aberto para toda a população, dentro dos critérios do governo brasileiro, dos critérios do governo do estado, se cadastrar no CAD único, quem tem o direito à Bolsa Família, todo o processo de um brasileiro. A gente não pode esquecer que são brasileiros e têm seus direitos no Brasil, como Tem que cartão ajudar SUS. eles a se ingressarem na Sim. sociedade, na comunidade. inclusão. Exatamente, Às vezes a política trabalho. de inclusão. Meus parabéns, querido, por todo o seu serviço, parabéns para toda a sua equipe, para nossa saudação para o prefeito Obrigado. da cidade de Foz do Iguaçu, todas as equipes envolvidas, órgãos, ministérios, voluntários, instituições civis, uma saudação para todos eles, e que o trabalho continua, né? Aos poucos vai diminuindo, né? Aos poucos esse pessoal começa a se ingressar, O Brasil é um país acolhedor. É o Brasil que é uma mãe, como diz, né? Coração de mãe, né, querido? Tiago, antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. Como é que você vê o futuro da região? Como é que você vê o futuro da resistência, do povo resistente, tanto da Palestina quanto do Líbano, quanto do Iêmen também, né, que sofreu anos de bloqueios, enfim, de ataques? É um futuro bom, promissor, não? Esses ataques às vezes diminuem, sabe? A gente começa a ver esses prédios caindo, bombas, sabe? A gente fica sem esperança, lideranças sendo assassinadas, né? Então, qual que é a sua previsão? O que você acha? Nossa, a situação dessa região do Levante, da Ásia Ocidental como um todo, ela está ligada ao destino da humanidade por completo. Nós estamos vivendo grandes mudanças geopolíticas, onde o antigo mundo unipolar, que vem desde o final da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e o sistema imperialista dirigido por ele podia mandar e desmandar em todos os locais do mundo, isso passou a ser contestado. Hoje o mundo, quando a gente analisa, por exemplo, tanto via BRICS, quanto em relação às parcerias estratégicas que existem entre China, Rússia, Irã e tantos outros países do sul global, da América Latina, da Ásia, da África, isso tem gerado mudanças significativas no mundo. Só que, como você falou, isso não vem sem consequência. Pouquíssimos exemplos a gente viu na história da humanidade que grandes impérios são derrotados e vêm sua decadência sem escalar por uma tentativa de guerras para manter os seus privilégios ou prolongar o seu período de hegemonia. Então, infelizmente,
O que a gente está vendo agora é um sistema imperialista decadente que prefere levar o mundo inteiro a arrastar para uma grande guerra do que abrir mão dos seus interesses. O sistema colonial do Estado sionista, ele, concordando até com o historiador israelense Ilan Pappé, eu acredito que está nos seus dias finais. O mundo não acredita mais nas mentiras do sionismo, existe uma maioria social no mundo pró-Palestina como a gente nunca tinha visto antes, e de fato isso é um caminho sem volta. A juventude que entendeu que Israel é uma terrível ditadura, um estado de apartheid colonial que comete genocídio, ela nunca mais vai acreditar nas mensagens da indústria cultural de Hollywood, das mensagens que o sionismo tenta promover das mais diversas formas. E, para além disso, a população dos países do norte global, que se diziam a terra da democracia, dos direitos humanos, viram seus próprios estados nacionais reprimir as populações que estavam tentando impedir o genocídio e o assassinato de crianças. Então, depois que essas máscaras caem no mundo, elas dificilmente voltam a ser colocadas. Os povos do mundo não costumam se deixar enganar novamente a partir do momento que entendem a verdade. Então nós estamos vivendo agora uma marcha histórica que vai moldar o futuro da humanidade, em que o imperialismo tenta impedir com novas técnicas de criminalização, mais mecanismos de controle sobre os grandes veículos da imprensa, controles até sobre as mídias sociais, formas de restrição de conteúdo, de banimentos e uma série de outras coisas, mas que os povos do mundo têm, de fato, se mostrado um desejo de serem livres. Exatamente. E isso, eu acredito que é o que vai definir o futuro da humanidade. Eu acredito que nós vamos vencer essa batalha. O problema é que ela tem um custo muito alto. Como a gente estava até falando antes de começar, quando a gente analisa um caso como o do Vietnã, que perdeu milhões de pessoas, mas que derrotou a maior força militar que existia naquele tempo na história, os Estados Unidos. Quando a gente analisa casos como a Argélia na luta pela sua liberdade, a Índia e tantos casos na América Latina, né, de São luta de exemplos que nos libertação. confortam. Exato. São exemplos que a gente vê que o povo realmente teve uma boa experiência, ganhou, venceu Exato. e está lá vivendo a sua soberania. Inclusive, esse processo de intimidação que você falou, de pressão, você viveu uma parte dele quando você chegou aqui em São Paulo, não foi? Depois da sua Infelizmente. chegada, como é que foi? Você foi parado pela Polícia Federal? Como é que aconteceu? Infelizmente, nesse 1 ano e 2 meses, em vários países onde eu estava, eu era levado para interrogatório. E as perguntas eram sempre sobre as missões humanitárias para Gaza, que a gente tentava fazer de barcos com a flotilha, ou então a minha presença na tentativa de levar um comboio da consciência global pela fronteira de Rafah, pelo Egito, que também não deu certo. A verdade é que eu tentei entrar em Gaza por todas as direções Você nesse não deu período. certo, eu lembro. E nenhuma delas a gente conseguiu até então, né? Sim. E em vários países eu era levado para questionamento, porque eles tratam como se lutar para deter o genocídio e o assassinato de crianças fosse em si um delito, sendo que na verdade, obviamente que não, nós estamos fazendo o certo, o necessário nesse momento. E infelizmente isso aconteceu na minha volta agora do Líbano, aconteceu tanto no aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra, como aconteceu também na chegada do Brasil. Isso me impressionou, porque a gente sabe o quanto o governo brasileiro é solidário à causa palestina, né, e à causa do povo do Líbano também. Mas tem setores ainda das instituições governamentais que não, primeiro, não seguem uma diretriz e uma linha de política internacional que o governo tem, porque o governo sempre foi muito solidário aos povos do sul global, mas também seguem ainda uma orientação de um governo anterior que era extremamente hostil a esses povos e que era extremamente conectado ao sionismo. Então, eu fui levado para interrogatório de uma forma também. A pessoa poderia pensar: olha, qualquer pessoa que está viajando internacionalmente pode ser levada para interrogatório. Mas quando eu estava chegando na imigração, meu passaporte foi o único passaporte eletrônico que não passou. E aí falaram: você tem que ir para um outro guichê. Quando eu cheguei no outro guichê, já tinham agentes da Polícia Federal me esperando e me chamando pelo nome. E aí eu vi que tinha toda uma mobilização de outros agentes ali, todo mundo olhando para mim, assim, uma situação bem complexa, assim, né? Só tudo que eu queria era chegar em casa, né? Queria estar com a minha Sim, família depois de estar na guerra. sim. E aí, quando eu cheguei, eles faziam essas perguntas sobre o Líbano Como é muito que foi a diretamente. viagem? Enfim, Eles queriam muito saber se eu o que estive você em foi áreas de fazer? bombardeio, se eu tive contato com armamentos, queriam os nomes, as regiões, a localidade, a descrição das pessoas com quem eu estava. E eu falei: olha, desculpa, mas eu não vou passar nenhuma dessas informações, porque Israel está bombardeando e assassinando essas pessoas no Líbano todos os dias. Então, o governo brasileiro é um governo solidário ao caso da Palestina, ao povo libanês também. Eu não cometi nenhum ato ilícito, tudo que eu fiz está publicado nas minhas redes sociais.
E são essas informações que eu estou disposto a dar. Nenhuma outra informação eu vou dar, porque isso seria uma violação, não só minha, mas colocando em risco a vida de pessoas que estão sendo Claro. assassinadas por Israel. Que na mesma época que eu estava lá sendo questionado, tinha acabado de ser emitida uma ordem de prisão pelo Tribunal Penal Internacional contra o Benjamin Netanyahu. Pois é, Então, era atrás deles que eles deviam estar, né? Pois Foi é, é isso que eu isso que eu ia disse. falar. A gente sempre, nós, muçulmanos, né, o povo palestino, os libaneses, você mora na região muito delicada, né? A Tríplice Fronteira sempre tem essas especulações, sempre acabam inventando uma coisinha aqui, uma coisinha lá. A gente percebe o quanto isso é proposital, né? Para poder meio que assustar, lógico. A gente é contra. Eu acho que até às vezes é até bom eles chamarem, intimarem alguém para realmente para verem que não tem nada, Sim. não aconteceu nada. Nossa, eu fui detido 3 vezes por Israel. Sim. Primeira vez foi em 2005. Eu morei na Jordânia de 91, fui com 6 anos de idade e voltei em 2003. E a minha mãe tinha um apartamento e ela voltou em 2005 para vender o apartamento na Jordânia. Ela ficou na casa de uma amiga e eu falei para minha mãe que eu queria ir para a Palestina, já tinha 20 anos, queria ir para a Palestina rezar no Quds. Sim. Peguei minha mala e fui, cheguei no agente do balcão, Lá em Israel. lá na fronteira Jordânia, Sim. Israel. Sim. Daí a menina perguntou, onde você vai? Eu falei, tô indo rezar na Palestina. Ela falou, mas aqui é Israel. Eu falei, não, aqui é Palestina. Ela falou, só um pouquinho, aguarda. Pegou meu passaporte, enfiou numa cestinha e mandou. Fiquei 15 horas retido, sob pressão, investigação, revirar tudo minha mala. Eu tenho um livro escrito sobre essa história, depois eu posso te mandar uma cópia. Qual que é o nome do título do livro? Desculpa. Putz, me fugiu aqui daqui. Não fui eu que. Fui eu e mais. Eu já vou chegar na segunda viagem, você vai entender. Tá bom. Daí em 2015, exatamente 10 anos depois, eu passei a militar a Palestina a partir disso. Então, 2005 acontece isso na minha vida. 2008 eu sou convidado pelo Walid, pelo Alaya, o ex-presidente da FEPAL, aí a Paris participar, representar o Brasil, os palestinos do Brasil, num congresso que chama Palestine Youth Network, a Juventude Palestina do Mundo. E fui representar o Brasil, o único brasileiro palestino nesse congresso. E exatamente dia 29 de novembro, eu lembro muito bem que a gente fez uma manifestação na Praça Trocadeiro, que fica na frente da Torre Eiffel, dia 29 de novembro de 2008. Perfeito. 2015, depois de 10 anos, eu levo 2 parlamentares, vereadores, um na cidade de Cascavel e outro de Foz do Iguaçu, os 2 do PCdoB, para a Palestina, para conhecer a Palestina. E eu chego na fronteira, mas a gente já tinha explicado para eles que a possibilidade de eu não passar era muito grande. Demos o endereço da prefeitura de Jericó, que é a prefeitura que ia receber eles, porque Foz do Iguaçu se tornou cidade irmã de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, em 2012. E os vereadores passaram e a menina me reteu, no sistema dela detectou que eu fui retido em 2005. E eu estava com todos os documentos, abri, mostrei, eles queriam que eu devolvesse os vereadores, eu já estava longe. Sim. Já tinha orientado, passa a migração e tchau, não olha para trás. E aí fiquei você mais não... 12 horas, só que como o negócio ganhou um corpo, tava o governo brasileiro informado, era uma estrutura muito difícil de eles me intimidar, com muitos documentos, eu estava assim muito organizado para entrar na Palestina. Preparado, com documentos. Informamos a embaixada, informamos o governo federal e depois de 12 horas me liberaram, deixaram eu entrar. Ficamos uma semana na Palestina e em 2018, quando se iniciou aquela campanha do Jerusalém capital da Palestina, o governo palestino nos convidou para ir num congresso em Ramallah, que falava Jerusalém, capital da Palestina. Convidado pelo governo palestino, eu e o Ahmad Saifi. Sim. Fomos junto no voo, eu e ele, os únicos 2 do Brasil. Era o sonho dele visitar a Palestina, um senhor de idade, já está com seus 70 anos, e acompanhei ele. E não deixaram a gente entrar. Não deixaram. Ele não foi para a fronteira, claro, porque teve várias pessoas, e eu fui, tentei, jovem ainda, posso insistir mais um pouco, e infelizmente não deixaram. Então não é só com
com você. Eu brasileiro, minha mãe é brasileira, nasci no Brasil, não tenho nenhum documento que comprova que eu sou palestino, só que eu sou descendente de palestino. Até mesmo se for passaporte Não, americano. não importa. Palestino, árabe, não está à mercê eles fazem com ele Intimidação exatamente. para principalmente jovens que militam e tal. Infelizmente, a ocupação ela é de diversas maneiras. Mas isso está mudando, irmão. Eu acho que o que o irmão Tiago disse agora, na mudança, né, do pensamento das pessoas referente à causa palestina no mundo, está mudando muito. Sim. Nunca a Palestina foi tão defendida, essa causa foi tão apoiada por tanta gente. Eu não imaginava um dia ver professores, acadêmicos, universitários levantando a bandeira palestina no meio de eventos formais, colocando em risco seu futuro profissional. Porque você fazendo isso, talvez você não vai ter mais um emprego bom, uma universidade, você perde sua bolsa, né? Isso é uma coisa impressionante, é uma coisa maravilhosa que nós estamos assistindo, que é esse senso de humanismo. As pessoas estão... Imagina, você não consegue, você se sente tocado se você vê um bicho morrendo. Se você vê um cachorro sendo atropelado, um gato, sobre aquela situação. Imagina você ver pessoas, você acordar assistindo, você dormir vendo essas cenas, aquelas cenas daquele paciente que foi queimado vivo. Sabe? Quem não se toca, como disse a nossa querida jornalista Heloísa, quem não se toca com essas cenas, então dá um tchau para esse lado humano. Não existe mais humanismo. Tem que fazer alguma coisa, isso tem que mudar. Certo? Obrigado. Foi muito bom a conversa, querido irmão Jihad, irmão Tiago. Querem deixar uma última mensagem? Quem é que começou agora? Encerra primeiro. Você quer deixar uma mensagem? Quer deixar uma mensagem, irmão? Posso deixar. Primeiro agradecer, Nasser, Jihad, prazer estar com vocês, agradecer a Ressala também. Eu queria pedir para vocês, gente, se vocês gostaram dessa troca de ideias aqui, dessa mensagem, levem essa mensagem adiante, compartilhem nas redes sociais também e busquem formas de colaborar com essa marcha histórica, né? Seja com boicote, desinvestimento, sanções, seja fazendo parte dos comitês de solidariedade na sua cidade, seja fazendo parte das manifestações de solidariedade também. Isso faz muita diferença. E é importante que se diga, tanto o povo palestino quanto o povo libanês está muito atento ao que os povos do mundo estão fazendo. Assim, é muito bonito quando eu estava no Líbano e encontrava pessoas que acompanhavam meu trabalho de lá, assim, sabe? Então é muito importante que a gente faça tudo o que tiver ao nosso alcance aqui. Todas as gerações que vierem depois de nós vão perguntar o que nós estávamos fazendo nesse momento histórico. É muito importante que a gente possa dizer que a gente dedicou toda a nossa energia para deter o sionismo, que não é uma ameaça só para o povo palestino, libanês, iemenita, sírio, iraquiano, iraniano. É uma ameaça para o futuro da humanidade. E assim como a humanidade já derrotou ideologias racistas, supremacistas, odiosas em outros momentos, nós também vamos ser a geração que vai derrotar o sionismo. Então, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Depois dessas palavras lindas do Tiago, não tem muito o que falar, mas eu quero destacar um agradecimento ao governo federal. Acho que o governo federal, o governo do presidente, liderado pelo presidente Lula, foi muito importante e cada vez mais mostra como o Brasil é um país hoje que está dentro de todo essa geopolítica que o Tiago estava falando. Uma das maiores lideranças. Exatamente. Então, assim, o papel que o Brasil desenvolveu na repatriação dos palestinos e dos libaneses foi algo, assim, que não tem muito o que falar, foi muito importante e é isso. E agradecer a oportunidade. Nada, que é isso. E o Brasil, com certeza, irmão, vai ter um papel importante nas negociações, na solução desse problema, né? A gente percebe o quanto o Brasil teve participação nas denúncias, por exemplo, contra o sionismo, né? Contra esses genocídios que vem acontecendo, chamando isso de uma forma e aguentando a pressão.
né? Porque a máquina sionista, ela pressiona, já que ela financia a mídia, já que ela patrocina a mídia, ela vai sempre pressionar. No entanto, pedimos, né, para que este presidente livre e todos os presidentes livres do mundo, como outros presidentes, presidente da Colômbia, enfim, demais presidentes da África do Sul, todo de qualquer país, nação livre do mundo, continuem apoiando essa causa, que com certeza o povo vai cobrar, as futuras gerações irão cobrar a nós como nós nos comportamos durante este genocídio. Novamente, muito obrigado pela presença, querido irmão Jihad, muito obrigado, querido Tiago, Deus abençoe todos vocês, abençoe a sua família, o bebezinho lindo, abençoe a sua família a todos, e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam até agora neste programa, e com a esperança de num futuro encontro, né, num próximo episódio, se Deus quiser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.